Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos fazer essa belezura aqui, ó. Essa caminha pata de urso. Tô querendo fazer ela há um tempão e agora surgiu a oportunidade, então é isso aí, essa cama linda. Ela eu fiz, na verdade, aqui em duas cores, né? Ela toda em carapinha. Fiz a carapinha caramelo e a carapinha clarinha, né? Então, é isso aí. Esse é o nosso projeto de hoje, nossa caminha de hoje. É a caminha que nós vamos executar, esse serviço lindo aqui, que eu tenho certeza que muitos já conhecem essa cama, né? Na verdade, eu nunca havia feito, né? Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Eu nunca tinha pego essa cama ao vivo, nunca tinha visto, né? Então eu fiz uma estimativa mais ou menos de como seria o molde para que a gente pudesse fazer essa cama, tá? Então vamos para os cortes e para o passo a passo. Deixa eu botar ela aqui. Então é o seguinte, gente, vamos para os cortes dos tecidos. Eu já fiz os cortes porque é carapinha e pelúcia, eu vou fazer com os dois tecidos, tá? E solta muito pelo, então eu já cortei e já overloquei, inclusive. Mas vamos para os tamanhos. Eu vou ter um compridão, que é o que vai envolver a cama, que vai ficar no redondão assim, tá? A medida desse comprido, de ponta a ponta, é 1,54 m, já com sobra de tecido, tá? Então é 1,54 m para finalizar com 1,52 m. Então eu tô deixando essa margem de tecido pra gente poder trabalhar tranquilo. De repente até uso um pouquinho mais, mas é bom deixar ela bem comprida mesmo pra gente não ter problema no erro do fechamento da cama. Então o comprido é 1,54 m com margem e a altura dela, a altura que eu cortei é 22 centímetros para finalizar com 20, tá? Isso é o compridão. Então, o que eu fiz com ele? Eu cortei duas partes iguais, tá? Porque eu vou fazer ela toda nessa cor. Vai ser a carapinha clarinha e os detalhes vai ser em rosa de pelúcia. Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai cortar duas vezes, tá? Então, eu cortei esse compridão duas vezes. Uma, duas... 54 centímetros de comprimento por 22 de altura, tá? Eu nem respeitei muito a questão da parte do zíper, porque como é uma cama que a gente... É a segunda vez, na verdade, que eu tô fazendo. Então, assim, e a carapinha você vai costurando, como ela é grossa, a tendência dela é ir diminuindo bastante mesmo a quantidade de tecido. Então eu cortei os dois iguais, tamanhos iguais, comprimento igual, de 1,54 m por 22 de altura, tá? Se precisar, que provavelmente vai precisar que a gente diminua um pouquinho por causa do zíper, a gente diminui, não tem problema nenhum. Então é duas vezes a carapinha, tá? Do mesmo tamanho. Cortei meu zíper, vou passar a metragem pra vocês do meu zíper. Já até pus os cursores. Não é uma cama difícil de fazer, tá? É uma cama fácil. A diferença é que a gente vai ter a parte de trás maior por conta dos dedinhos do ursinho, né? Então, mas é praticamente uma cama redonda, tipo aquela donut que nós fizemos. Parecida. As medidas são iguais, né? Então aqui, eu fiz 1,35 m de zíper, porque eu vou colocar as minhas ponteiras, tá? Eu vou deixar uma extensão de ponteira maior mesmo, pelo fato de diminuir. Ela diminui porque é um tecido mais encorpado, né? Tem pelo, então eu optei em deixar maior. Então, 1,35 m de zíper, dois cursores já coloquei. Essa é que vai ficar em volta da cama, tá? Aqui é o seguinte, o meu fundo. Meu redondo, meu fundo, tá? Eu cortei o meu redondo 48 centímetros, porque eu vou finalizar ele com 46. De repente, finaliza até com um pouquinho menos,
Porque quando a gente trabalha com redondo, a gente trabalha com circunferência, a gente não trabalha com medidas exatas, como 25, 25 por 25, 50 por 50. Então, o redondo, para você finalizar um trabalho, às vezes ele não fica exatamente como a gente quer o tamanho exato. Então, a gente é bom avisar, né, para que saiba. Então, eu cortei 48 centímetros para finalizar com 46 e vou mostrar aqui o que eu fiz. Cortei 2 vezes também, tá? 2 vezes a carapinha, porque essa aqui é o fundo da cama, eu já deixei até aberta. Vocês já sabem como é que eu faço, né? Eu pego ela, boto ao meio, centralizo, corto, porque o zíper vai entrar aqui no meio, tá? Aqui o zíper. O zíper entra aqui, a gente faz as ponteiras e fica tudo igual. Então, essa é a parte que vai ficar assim na cama, tá? Porque é a parte onde vai entrar a espuma, porque a gente vai trabalhar com espuma também nessa cama, que é o fundo para dar sustentação da cama. Se eu não puser uma espuma, ela vai minguar, ela não vai ter estrutura. E eu quero ela estruturada, então eu preciso ter uma espuma grossa embaixo. A gente vai trabalhar com uma espuma até mais grossa hoje. Com o zíper, essa segunda parte aqui, que é a parte que eu também cortei do mesmo tamanho, ela vai ficar em cima. Então aqui, isso aqui vai ser onde vai ficar a espuma, tá? A espuma vai entrar aqui dentro. Então esse é o fundo da caminha. 48 centímetros para finalizar com 46. Essa é a minha intenção, certo? Então são esses cortes aqui. E agora, deixa eu dar o tamanho do zíper para fechar o fundo. Já pus o cursor também, tá? 38 centímetros, gente, de zíper, tá? 38 de zíper, vai adicionar as ponteiras, tem o fundo da cama. Então agora é interessante isso aqui, ó. Eu peguei o meu molde, eu fiz uma estimativa de tamanho, porque como eu havia falado antes, eu não sabia o tamanho que iria, eu nunca tinha pego essa cama. Então eu fiz uma estimativa de tamanho, de como ela seria, da parte dos dedinhos, ó. E qual foi a medida que eu tirei aqui? Comprimento, 59 centímetros para finalizar com 57. Altura do meio, 23 para finalizar com 21. As laterais, que são menores, 18 para finalizar com 16, ok? 2 cortes iguais também, ó, fiz um e fiz outro, fiz 2 cortes iguais, tá? Então, como é que vai funcionar esse processo aqui? Deixa eu jogar pra cá, tirar aqui pra não ficar muita informação. Eu vou pegar a minha parte comprida e vou juntar com a parte dos dedinhos, tá? Eu quis fazer dessa maneira, eu fiz, na verdade, na outra, eu fiz a parte de trás dela toda inteiriça e a parte de dentro, não, minto, a parte de dentro inteiriça e a parte de trás costurada. Então eu quero fazer esse experimento para ver como é que ela vai ficar com as duas partes iguais, costuradas também, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou centralizar meu tecido, centralizo, pego o meio dele. Posso dar um piquezinho aqui, só para saber aonde que eu vou marcar, para não ficar tortinho, né? Dou um pique no meio, pego a parte dos meus dedinhos, faço a mesma coisa, centralizo, acho o meio e dou um pique aqui também. Porque aí a gente já sabe que tá meio com meio, não tem perigo nem problema da gente perder essa marcação. Então aqui, meu meio tá aqui, deixa eu só pôr o meu óculos. Meu meio tá aqui, meu outro meio tá aqui, eu já vou deixar marcado, tá? Ó, já pego meu alfinete, já marco aqui, porque eu vou juntar essa parte, tá? Dos dois tecidos. Dessa parte daqui, dos dedinhos com a parte comprida, e o outro também eu vou fazer a mesma coisa, não vai ser diferente. Vou fazer o pique, vou achar o meio, vou centralizar e vou fazer uma costurinha reta aqui. Ó, tô marcando ela.
porque eu preciso dela certinha, tá? Eu tava tão ansiosa pra fazer essa cama, que eu fiz a primeira pra ver como é que ia ficar, né? Como eu não tinha visto ela ainda pessoalmente, eu precisava achar a marcação de tamanho, a parte dos dedinhos, como é que eu ia desenvolver, né, esse projeto. Então eu fiz primeiro aquela e agora a gente tá fazendo a do vídeo. Ó. Então, eu marquei toda ela a parte da frente, aqui, ó. Estão vendo? Aqui ela tá marcada. Eu vou fazer, isso aqui é o encosto e o comprido que vai fazer a volta na cama. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Isso aqui já está marcado, certo? Vou deixar aqui separadinho e faço o mesmo com o outro. Estão vendo? O outro compridão, ó. Porque elas precisam ficar iguais. Vou centralizar, vou achar o meio, vou marcar e vou costurar. Esse vai ser o nosso próximo passo, tá? E agora eu vou mostrar a parte dos dedinhos que vai ficar na parte daqui as patinhas, né? Que vão ficar aqui em cima, que eu escolhi uma pelúcia rosa para fazer com uma pelúcia rosa. E a minha almofadinha da cama vai ser também de pelúcia rosa, tá? Eu já fiz os cortes da mesma forma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, os dedinhos... Aqui os dedinhos. Deixa eu achar o maior, que esse é o maior. E esses são os menores. Aqui. A medida dele é 13 centímetros de comprimento para finalizar. Aliás, não vou nem finalizar com nada. Eu vou fazer exatamente como está aqui. A minha costura dessa parte da pelúcia rosa vai ser feita assim, com a overlock aparecendo mesmo, que vai ficar bem bonito. Eu fiz na outra, ficou bem legal. Não vou mexer em tamanho nenhum aqui. Então, o tamanho real dele é 13 centímetros, tá? Desculpa, 11 centímetros, esse aqui é 13, ele é um pouco maior. E a altura dele é 11 centímetros, tá? Então aqui os menores são 11 e o maior é 13, certo? Então vai ser assim, gente, deixa eu virar pra vocês verem aqui assim, dessa forma. Ó. Aqui o compridão, a gente vai marcar igual nós marcamos o outro, tá? Ó. Vamos centralizar para poder fazer a costura e vai ficar assim, exatamente assim, certo? Então, o nosso passo a partir de agora vai ser esse, vai fazer a costurinha daqui, vou falar que é unha, tá, gente? Senão vai complicar. Faço a marcação direitinha dos dois lados, das unhinhas rosas e vou fazer a costura com a rosa, com a linha rosa, aqui, nessa parte. E aí depois eu vou costurar, vou unir essa parte que vai ficar que vai envolver a cama com a parte de cima, tá? Faço essa costura nessa aqui e na outra que a gente já marcou também, certo? Então, isso aqui a gente já sabe. Vou deixar aqui. Agora eu vou mostrar a almofada. A almofada vai ser rosa, tá? Porque as unhas são rosa. E a almofada também vai ser rosa. Fiz o mesmo esquema, gente. Como essa almofada vai ser uma cor única, a gente não vai ter necessidade de ficar virando e desvirando, não precisa. Então, a costura do meu zíper vai ser também no meio, tá? O mesmo processo. Peguei o tecido, tava fechadinho, certo? Eu tive que neutralizar, gente, porque senão a pelúcia solta pelo demais. Peguei, botei ao meio, cortei, abri e passei o overlock nela toda, tá? A medida do zíper é praticamente a mesma coisa que o outro, né? Porque é o mesmo tamanho, 35, se eu não me engano, né? 38. 38. 38 centímetros de zíper para poder fechar o fundo da almofada. Isso aqui é a almofada, tá, gente? E cortei também as ponteiras que eu vou colocar. Olha como é que é grosso, tá vendo? Então, eu nem me arrisco muito em cortar tecido pequenininho, não, que eu fico com medo. Então, cortei 2 pedaços. Vocês façam uma estimativa de tamanho de ponteira, de altura de 11 centímetros por 10 de largura ou 8 de largura.
Isso aqui não tem muito mistério. Então, eu vou pôr as minhas ponteiras. Isso é a parte da almofada, tá? Que é a rosinha. Cortei o outro redondinho também, certo? Isso aqui a gente vai fazer conforme o vídeo for andando, a gente vai fazendo aqui junto, tá? Então, o principal passo que a gente vai dar agora é esse que eu falei pra vocês. A gente vai pra máquina, vai pegar a unhinha dela, que vai ser rosinha, vou falar que é fêmea, né? Porque é rosa. Então, vai ser a menininha. A nossa ursinha vai ser a menininha. Ou não, né? Enfim, então eu vou pôr as unhas, vou pegar a parte de baixo, que vai ficar em volta da cama, vou centralizar o meio dela, tá? Ó, de novo, novamente. Vou centralizar o meio, tá aqui o meio, dou um pique para poder marcar. Aí eu pego aqui, faço, depois que tiver costurado, eu vou virar ao contrário, vai ficar direito com direito, vou marcar e vou fazer uma costurinha reta, combinado? Então eu vou fazer esse processo, vou fazer o outro processo também e vou voltar com os dois prontos pra gente ver como é que ela tá bom? Ó, então eu fui na máquina, fiz, botei a parte rosinha aqui, juntei a parte de baixo, ó, a parte de baixo com a parte de cima, fiz uma costurinha reta aqui, estão vendo? Fiz nessa parte e fiz nessa parte também, tá? A mesma coisa. Fiz a costurinha reta para unir a parte de cima com a parte de baixo. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, vou deixar do jeito que tá, que é o direito do tecido. Vou pôr o direito do tecido virado pro direito, tá? Aqui. E agora a gente vai fazer a marcação. A marcação vai começar a partir daqui, ó. Vamos centralizar aqui, um lado com o outro, com as costuras, porque eu fiz duas costuras diferentes, né? Uma em cada lugar. Então, aqui eu vou marcar, que foi aonde eu costurei, e vou fazer essa marcação todinha aqui em cima, tá? Pra fazer a costurinha reta. Eu ainda não apliquei o meu zíper, mas não tem problema, porque eu tenho espaço aberto, então isso não vai ser problema pra mim. Agora, o importante são as costuras baterem, tá, gente? Tem que bater tudo direitinho. Não pode costurar fora da costura, não. Ó, então, tô marcando ela toda, na parte de cima aqui primeiro, tá? Porque aqui é o principal. Se eu não marcar aqui, eu vou ter problema depois. Então, tem que bater tudo direitinho, tá? Faço a marcação toda aqui primeiro. A gente vai fazer a costurinha dela em cima toda. Vamos fechar ela na parte de cima toda, tá? Só que aqui tem que ser marcado primeiro mesmo, porque se não marcar aqui, se fizer de lá pra cá, é aquela questão que a gente já sabe. A costura foge, fica feio e vai ficar descentralizado e a costura, né? Já viu, o trabalho vai ficar uma porcaria. E a gente não quer isso, a gente quer uma costura bonita, né, certinha, porque o nosso trabalho é um trabalho de profissional. Então, ó, tô marcando, a princípio bateu tudo, tá? Não tive problema nenhum aqui. Ó. Deixa eu só ver aqui meu alfinete. Vou marcar aqui tudo. Depois que eu marcar aqui, aí eu marco o restante. Eu não vou ter problema nenhum de nada. Mas o principal é aqui, são as costuras baterem, ó. Elas precisam bater, estão vendo aqui? Então, a minha costura começa assim. Depois que eu marquei aqui e vi que bateu, a costurinha desse lado com a desse outro lado aqui, aí eu faço a marcação dela todinha, ó. Aí venho aqui, marco esse lado e marco tudo até o final, tá, gente? Até aqui, ó. Vou marcar todinha ela até o final. Aqui, só pra vocês terem noção, tá? Ó, aqui tá toda marcada, tá vendo? Marquei aqui. Vou para o outro lado, faço a mesma coisa, a marcação.
Pra ficar toda direitinha. Aqui e aqui. Depois que eu fizer esse processo, que é o processo da costura, primeiro o que acontece? A gente vai começar essa costurinha a partir do meio, tá? Daqui. A gente vem daqui, vem pra cá, desce, vai até o final, ó. Até o final. Aí depois eu volto, pego, venho costurando daqui, venho, faço a costurinha toda em cima até o final aqui desse lado. Porque a gente garante, vai estar garantido que tá tudo costurado direito. Se eu começar de lá, isso vai virar uma bagunça. E depois que costurar, a gente bota pro lado direito para ver como é que ficou, tá? Depois que eu fizer isso, eu já vou explicar qual vai ser meu próximo passo, tá? Eu vou preparar o meu zíper. Eu já tinha dado a metragem para vocês do zíper. Vou fazer as minhas ponteiras, tá? Vou botar as minhas ponteiras no meu zíper e já vou aplicar o meu zíper. Já vou trazer já o zíper pronto, aplicado já no tecido. Mas como eu vou fazer isso? Ó, eu tô com direito com direito marcado aqui para fazer a costura reta em cima. Quando eu desvirar, essa parte daqui, ela vai ser a parte que vai ficar dentro da cama, onde tem a parte rosa, tá vendo? A unha rosa. E eu vou aplicar o meu zíper do lado de fora. Não vou aplicar aqui dentro não, tá? Eu vou fazer assim. Então esquece a parte rosa, que tem os dedinhos rosas. Eu vou fazer a aplicação do meu zíper aqui, ó. Nesse lado aqui. Então eu já sei que tem diferença de tecido, tá? O que eu vou fazer? Olha aqui o meu zíper como é que é. Vamos medir o zíper. A altura dele, tá? Ele tem 3 centímetros. Eu tenho aqui mais tecido que o normal. Esse é onde eu vou aplicar o meu zíper, gente. Onde não tem a parte rosa, tá? A parte rosa eu não vou botar zíper, não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que medir. Vou ter que tirar 3 centímetros de tecido daqui, ó. 3 centímetros, tiro de tecido para poder igualar a parte que eu vou costurar aqui, entendeu? Aí eu vou tirar daqui e vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Vai bater com a parte de baixo. Deixa eu tirar aqui os 3 centímetros pra vocês terem noção do que eu tô falando, senão vai ficar complicado. A gente vai fazer o negócio direitinho pra não ter problema. Ó, já corta logo isso aqui pra poder fazer a aplicação do zíper direito, tá? 3 centímetros eu marco aqui para poder tirar o meu zíper. Posso marcar com a caneta. Eu particularmente não faço nada marcando muita coisa não, tá? Eu olho, vejo que tá próximo do que eu preciso e tiro. Mas aqui eu vou fazer para vocês verem como é que eu faço, tá? Só para não ficar o corte torto. Isso aqui é carapinha, né? A carapinha, ela tende a fugir, igualzinha a pelúcia. Então, a gente faz a marcação e não vai ter nenhum tipo de problema para cortar isso, não. Eu vou cortar um pouquinho menos porque eu vou overlocar, né? Para poder entrar o meu zíper. Mas aí eu já tô deixando marcado, que já tem uma base de onde eu posso cortar ou não. Entendeu? Ó, marca tudo 3, que é a quantidade que vai ter de sobra de tecido mesmo. Aquela mesma quantidade que a gente já conhece. Ó, marquei aqui. Agora eu vou cortar, tá? Vou cortar um pouquinho pra cá, porque vai entrar o overlock. Então, ó. Vou deixar um pouquinho, como se fosse meio centímetro perto de onde eu marquei. Porque o overlock vai entrar aqui. Então, já vou tirar isso aqui. Certo? Mas assim é bom que a gente iguala o tecido, não vai ficar sobra, vai bater tudo direitinho. E a gente não vai ter problema de executar o serviço da gente. Então essas coisas que acontecem aqui de última hora, isso aqui é normal, não tem problema nenhum
Acontece mesmo, é sobra, a gente não tirou antes, então sobrou. Então deixa eu ver, deixa eu só desvirar agora pra vocês entenderem. Ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo que eu tirei a mais? Então, com o zíper, que eu vou aplicar o meu zíper, vai igualar, tá? Vai igualar um com o outro. Então, eu vou overlocar isso aqui, onde a parte que eu acabei de cortar. Vou preparar o meu zíper. Vou aplicar o meu zíper e vou fazer essa costurinha todinha aqui, como a gente já havia combinado, tá? Depois que eu fizer isso, eu volto pra gente desvirar essa parte. Gente, então, ó, fiz a costura, né, toda. Vamos desvirar pra gente ver como é que ficou. Aqui. Fiz a costurinha dela toda, em cima, em volta, ó. Tá toda costurada. A parte de cima, né, como a gente tinha combinado. Ela, na verdade, vai fazer isso, né? Assim, certo? Vai ser assim. Então, aqui em cima já resolvemos a questão, ok? Já coloquei o meu zíper, daquele jeitinho que vocês já sabem. Direito do tecido com direito do zíper. Faço uma costurinha reta em cima, depois eu desviro e rebato a costura, ok? Feito. Qual é o nosso próximo passo agora? Eu já vou fechar essas duas laterais, tá? Eu não vou nem experimentar nada da questão do fundo, porque eu acho que bateu. Então, eu já vou fazer o fechamento das duas partes. Vou colocar esse lado, ó, esse lado daqui, desse aqui, com este outro lado e vou costurar os dois, tá bom? Aqui, ó. Direito com direito. Vamos respeitar as costuras, tá? Aqui, ó. Porque, na verdade, essa aqui vai ser a parte da frente, tá? Como isso aqui não foi mexido para fim de costura, essa aqui vai ser a nossa finalização da nossa costurinha, tá? Então, a gente vê aqui onde que tá certinho. Deixa eu botar meu óculos. Porque eu preciso que esteja certinho, tá? Costura com costura. Não pode ser nada diferente disso, senão fica feio. Aqui. Então, eu já vou marcar essa parte, começando a minha costura por aqui, tá, gente? Vou começar por aqui, daqui pra cá e daqui pra cá. Aquele mesmo esquema, porque senão a gente tem problema no final. Porque a gente vai estar com uma costura, vai fugir e vai sair a costura no meio do caminho, certo? Então, assim, já deixo marcadinho aqui os dois lados. Que aí já faço a costura, já venho, já trago, já faço ela retinha. Começo daqui pra cá e daqui pra cá. Depois disso aqui, qual vai ser o nosso próximo passo? Ó, vai estar costurado, certo? Então, vai estar assim, ó. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ela vai estar assim. Já tá com o formato da caminha, certo? Aqui. Né? Já temos a caminha já com o formato dela já. Então, a gente tem que colocar a parte do fundo. Só que esse fundo que a gente vai colocar é o fundo onde não tem zíper, tá? Vou pegar aqui, peraí. Por que a gente vai fazer isso? Porque ela não é uma cama dupla face, ela é uma cama que tem uma única cor. Ela é inteira de uma única cor. Então, a gente não vai virar também justamente porque tem a parte, né, dos dedinhos aqui que é marcado com rosa. Então, ela não pode ser uma cama dupla face. Porque se eu viro pro outro lado, isso aqui vai pras costas. Então, esse fundo eu quero manter sem zíper, tá? Que é o fundo do direito, ok? Então, eu vou pegar esse lado, que é esse aqui, ó, que é o de dentro, tá? O lado de dentro. Vou marcar o meu fundo nela também. Primeiro eu vou fazer essa costura, depois que eu fizer essa costura, eu vou encaixar o meu fundo, ok? Vou vir aqui, ó, direito com direito do tecido com direito do fundo. E vou fazer a marcação dela todinha, toda.
faço uma costurinha nela reta em toda a volta dela. Eu vou marcar aqui, porque quando eu voltar eu já vou trazer ela já feita. Então, só para vocês terem noção, tá? Fechei a lateral dela. Acertei o tecido que tá aqui sobrando, que sobrou um pouquinho de tecido. Vou marcar até embaixo dele, tá? Não vou nem marcar aonde está sobrando, não. Ó, direito com direito, vou fazer a marcação dos fundos. Não tem dificuldade aqui, gente, por favor. Ó, vou abrir de novo para vocês verem. Nós temos dois lados de cama. O de dentro, que tem a parte rosa, e o de fora, que é a parte de trás, tá vendo? O que eu vou marcar o fundo sem o zíper é a parte de dentro, que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Então é esse que eu vou marcar, ó. Vou desvirar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Então a gente vai marcando aqui. Vamos marcando o fundo para ver se bateu. Eu acredito que tenha batido sim, tá? Mas vamos confirmar. Eu já vou deixar marcadinho, porque eu já vou... Quando eu voltar com ele, eu vou voltar com essa costura pronta. Porque aí a gente vai pro próximo passo. A gente já deixa tudo encaminhado. Tudo já certinho. Ó, até aqui tá tudo batendo. Vamos ver aqui. Tá batendo. Eu poderia fechar tudo de uma vez, só que como esse tecido é grosso, eu fico meio receosa de fazer isso. Então eu dou preferência a fechar primeiro esse fundo, para depois pegar o outro lado. O outro lado que eu falo é a parte do zíper, tá? Então, vou marcar aqui. Essa cama é uma cama fácil, simples de fazer, não é difícil. Não tem dificuldade, assim, nada que não dê pra fazer, entendeu? É só ter atenção no passo a passo mesmo. É importante estar atento. É importante estar atento às costuras, né? Como a gente tem as linhas clarinhas, então quase praticamente nada fica aparente. Mas o importante é sempre não deixar, né? Costurar depois da linha, que é o certo. A gente faz isso direitinho. Fazendo direitinho, fica tudo bacana. A nossa costura fica boa. Aliás, a gente costura, né? Nossa costura é uma costura profissional. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho direitinho para poder, como é que se fala? Se a gente quer ter um custo bacana, um lucro bacana no nosso trabalho, a gente tem que fazer o trabalho bem feito, né? Então, é isso. Vamos trabalhar bem para a gente poder vender nossas caminhas por um valor bacana e justo para todo mundo, certo? Ó, fechou tudo. Encaixou inteira. Eu não tive dificuldade nenhuma em encaixar a cama, tá vendo? Então, eu vou fazer isso que a gente combinou aqui. Vou costurar essa lateral toda. Vou aproveitar já isso aqui que eu já marquei. Eu não vou tirar. Vou costurar minha lateral. Depois eu já venho fazendo a minha costura reta aqui em volta dela. Ó, em volta dela todinha. Vou fazer esse processo e volto. Gente, então, ó, fiz a costura, tá? Vamos lá, para recapitular. Fundo da cama, olha aqui, vocês vão entender agora. Fundo da caminha. Aqui. Aqui é a parte do zíper, certo? A parte do zíper eu não fechei ainda, tá? Eu deixei aberta porque a gente fechou somente a parte do fundo com esta lateral aqui, ó, gente. Esta lateral. Essa lateral com o fundo. Porque aqui eu não quero zíper. Aqui eu quero ela assim, ó, lisinha, sem nada. Entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai prender o outro lado, que é esse aqui, ó. Peraí. Ó. A parte de cima, aqui a parte de cima, ó. A parte de cima da cama com a parte de baixo. Agora a gente vai marcar isso aqui, tá? Direitinho também, costura com costura.
E esses tecidos são grossos, então a gente tem que ter muita atenção, tá? Nessas costuras. Por mais que não apareça, é importante fazer uma costura bonita. Então, ó, vou marcar ela inteira. Vai bater também porque os tamanhos estão iguais. A gente não vai ter dificuldade em fazer o fechamento dela, porque nós cortamos o mesmo tamanho. Conseguimos fazer a medida aqui. Então, não tem motivos para não encaixar, entendeu? Ela vai encaixar toda. Ó, estão vendo aqui? Fundo com lateral que já foi fechada e agora a lateral do zíper, tá? Vamos fechá-la todinha, vamos fazer a marcação dela toda e fazer a costurinha reta nela e voltar para poder fechar o último fundo dela, porque a cama então vai estar pronta. Porque a gente já botou, estamos já marcando o primeiro fundo, né? Já marcamos o primeiro fundo, estamos terminando de pôr a lateral. Então a gente não vai ter problema nenhum aqui, só vai faltar realmente a parte do fundo do zíper, para poder abrir e fechar a caminha, certo? Então aqui, ó, tô marcando ela inteira, todinha. Vou só terminar de marcar com vocês, é porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, senão fica chato. Vídeo muito longo fica chato. E aqui é um processo que vocês já conhecem, então é aquele mesmo processo que a gente sempre faz, da marcação da lateral e depois a marcação do fundo. Então isso aqui é tirado de letra. Gente, algumas pessoas estão mandando mensagem para mim, pedindo ajuda para colocar zíper. Eu tenho vídeos, vários vídeos meus, que eu mostro como eu coloco o zíper. Eu não tenho como fazer isso em todas as camas que eu fizer, porque senão os vídeos ficam muito compridos. Aí fica muito chato. Quem já está acostumado a ver os meus vídeos e que vai pegar e vai falar, ai caramba, de novo, já está mostrando tudo que eu já sei, acaba ficando muito repetitivo. Então assim, por isso eu fiz uns 2 vídeos mostrando como eu coloco o meu zíper e meu cursor e como eu faço as minhas ponteiras. Então é só procurar no título que vai achar, tá lá, não tem dificuldade nenhuma para achar. E aliás, pôr zíper e cursor é a coisa mais simples que tem. Não tem mistério. Vai lá, procura lá nos meus vídeos que vocês vão achar. Tem 2 vídeos que eu já fiz lá sobre isso. Então não tem estresse nenhum. Ó, toda ela fechou, ó, o fundo da caminha. Aqui, ó, tá vendo? Eu fechei a última lateral aqui. Ó como é que ela já tá, já tem forma. Já é uma caminha, certo? Aqui, que coisa linda. Então, vamos pra máquina, fazer essa costurinha reta nela em volta toda. Agora eu vou mostrar o outro passo. Vocês lembrem que eu abri, que eu cortei o meio da caminha, do fundo, que eu falei a respeito do zíper e do cursor, com as ponteiras? Então, eu já deixei pronto. Já deixei pronto porque eu estava costurando com dois tons de linhas diferentes. Estava costurando a parte da almofadinha rosa, então eu fiz a parte da rosa já, deixei pronta. E vou mostrar para vocês aqui a parte desse fundo aqui, tá? Então vamos lá. Pego o meu lado direito do meu tecido, pego o direito do meu zíper, centralizo, ó, aqui, tá vendo? Boto o máximo que eu puder botar no meio pra deixar direitinho, de preferência que vocês marquem, tá? Porque aí fica certinho, não tem estresse nenhum. Vou marcar aqui também. Aqui é meu centro, marquei aqui o centro. Vou marcar aqui também. E vou marcar o outro lado. Aqui. Ó, como é que fica duro pra prender às vezes, tá vendo? Porque é muito tecido. Ó, esse aqui tá marcado. Vou pro lado de cá agora. Marco aqui e aqui. E vou fazer a costurinha reta, aquela costurinha que vocês já conhecem.
para botar o zíper. Gente, aqui, já que vocês estão na dúvida, vamos lá. Direito do tecido com direito do zíper. Direito com direito, virei. Vou fazer uma costurinha reta todinha aqui, ó. Costurinha reta. Desviro, rebato a costura aqui, tomando cuidado com a carapinha, para não pregar aqui no zíper, tá? Isso é uma coisa importante que a gente não pode esquecer. Sempre quando a gente for rebater a costura, a gente vai puxando assim, ó, a carapinha para que ela seja feita a costura em cima dela, sem deixar os fiapinhos assim, senão prende aqui e estraga o zíper. Fiz isso aqui, vou pegar a outra parte. Direito com direito, centralizo e faço a mesma marcação. Marco aqui tudinho, depois desviro e rebato a costura. Vou ter meu fundo pronto. Vou para overlock, tiro o excesso de tecido que eu deixei aqui nas ponteiras e tá tudo resolvido, ok? Vou fazer o fechamento da caminha ali, em volta dela, na máquina reta. Vou fazer esse processo e eu vou voltar pra gente marcar o fundo, esse fundo aqui é o fundo final, tá bom? Vou fazer isso, tô voltando. Gente, então eu já fiz a costurinha toda, como eu tinha dito, ó. O fundo tá todo preso já, né? Já tinha mostrado isso pra vocês, né? E que eu fiz a costura, né? Costurei ela toda, então ela tá presa, ó. A parte de dentro dela tá toda presinha, certo? Aqui o fundo. Fiz aqui o último fundo, que é onde nós vamos colocar para finalizar a cama. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos acertar ela toda aqui, ó. Botar ela toda pra dentro. Ela é bem volumosa, então vai parecer que o nosso forro, o fundo, né, na verdade, não vai caber, mas cabe sim, gente, porque é do tamanho certinho, é porque aqui realmente é grandão, porque tem essa parte de trás que é maior, né, e tem a carapinha, que ela é bem volumosa. Então, a gente vai começar a fazer essa marcação a partir daqui, ó. Direito do tecido com direito da caminha, tá? A gente marca aqui pela frente, porque essa marca da costura é a frente dela. Então, a gente vai fazer a partir daqui. Ó, centraliza aqui o zíper e vamos marcar aqui. Lembrando que a gente já tem outras costuras, tá? Então, isso é bem importante. Tem que ficar muito esperto com isso aqui. Pra não fazer besteira, pra não deixar costura em cima de costura, porque vai ficar feio. Então, a gente vai marcar ela todinha, toda em volta, tá? Ó. Marcou, vamos marcar tudo e depois que a gente marcar ela inteira, igual a gente fez com os outros, não tem diferença nenhuma. A gente marca aqui, faz a costura nela e volta que a cama já vai estar pronta. Aí a gente vai falar a respeito de como fazer o enchimento dela. Como eu já tinha feito aquela primeira, então o meu enchimento é igual, já tá pronto. Eu não vou fazer um outro enchimento, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? O tamanho da espuma, a espessura da espuma, como é que eu fiz os enchimentos para que ela coubesse direitinho. Tudo isso eu vou falar aqui pra vocês, a gente vai ver junto, certo? Então é isso aqui, gente, ó. Vocês vão marcando ela toda, lembrando da costura, não pode esquecer, tá? Porque essa costurinha é de extrema importância. Então, vamos fazer pra dentro. Se a costura tá aqui, a gente faz mais pra dentro, pra não ficar aparente, tá? E é isso. Então, marquem ela todinha, porque cabe, ó. Aqui, só não tá cabendo por causa disso aqui que tá muito grande, tá vendo? Que o encosto dela é grande. Mas é só botar pra dentro e fazer a marcação. Depois que marcou, fez a costurinha dela reta nela todinha, trazemos de volta. Deixa ela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a almofadinha. Quando eu comecei a fazer as costuras, eu aproveitei e comecei fazendo a partir da almofada, que era somente pouca costura, que era somente essa aqui. E a parte dos dedinhos, né? Então, eu fiz a almofada, aqui ó, já tá feita. Essa que vai ficar dentro da caminha em cima, tá? Aqui. Vou fazer essa aqui eu não fiz o enchimento, tá?
agora porque já tem o enchimento pronto. E nem as outras eu fiz também não, porque já estão prontos. Mas eu vou mostrar pra vocês, ok? Então aqui, essa aqui é a nossa almofadinha, que vai ficar dentro da cama, certo? Esse zíper não tem importância, ele tá assim, porque ele vai ficar assim. Então o que vai aparecer vai ser somente essa pelúcia aqui. Então vou pra máquina, vou fazer essa costurinha reta e vou voltar com os enchimentos pra gente poder fazer esse fechamento aqui, tá bom? Gente, então eu fiz a costurinha toda em volta, tá, dela, tá tudo costuradinho. Vamos abrir pra ver como é que ficou. Aqui. Aqui é o fundo, certo? O fundo da cama. Ó, aqui tem o zíper. E aqui é ela já pronta. Toda prontinha. Fundo, as partes que abrem, ó. O zíper. Não deixei nenhuma carapinha encostar na parte do zíper para não ter dificuldade para poder abrir e fechar. Isso, né, a gente tinha falado antes. Enfim. Então, vamos encher. Eu cortei aqui... A espuma que eu tô utilizando, ela tem 5 centímetros de altura, tá? É uma espuma mais grossa mesmo, porque eu quero dar uma estrutura bem boa pra essa cama. Então, a gente vai começar por essa espuma, tá? Forrei ela com TNT e vamos agora colocar. Com TNT sempre fica mais fácil a colocação de qualquer coisa, né? Porque ele escorrega, então facilita muito a gente colocar. Ó, já coloquei sem dificuldade nenhuma a minha espuma. Vou fechar. Como é que eu fiz aqui? Isso é a parte da espuma, tá? Mas olha como é que ela já ficou. Ela já tem uma estrutura, né? Tá durinha, enfim, tá bacana aqui. Vamos falar desse enchimento, que é a parte onde vai ficar os dedinhos do urso. Eu fiz exatamente igual ao molde, gente. Não teve nenhuma diferença, tá? Eu peguei aquele molde, fiz o molde. Deixa eu só chegar pra cá pra vocês poderem ver melhor. Fiz exatamente do mesmo tamanho do molde, tá? Cortei 2 pedaços iguais, enchi. Esse eu fiz uma estrutura bem mais firme, porque eu preciso que ele fique bem estruturado ali na parte de trás, tá? Então vou encaixar aqui também o meu enchimento. A gente encaixa tudo, porque a gente tem zíper, então facilita tudo pra gente. Aqui, ó, já tá se mostrando, tá vendo? E esse aqui eu também fiz exatamente igual ao outro. É o mesmo comprimento, 62 centímetros. A gente já havia marcado 60 não, desculpa, gente, 1,62 m, né? A gente marcou 1,64 m de comprimento para finalizar com 1,62 m. Só que aqui o que acontece? Essa espuma ela não pode ser como as outras. Esse enchimento, ele não pode ficar esturricado, muito cheio, porque se ele enche demais, ele não tem essa flexibilidade, tá vendo? Se eu pego isso aqui e boto ele, como eu sempre coloco, cheio ao extremo, a cama não vai ficar boa, não vai ficar bom isso aqui não. Então eu tenho que deixar ela assim, ó, tá vendo? Ela com estrutura, obviamente, com enchimento, mas bem menos do que o normal. Então vamos encaixar aqui agora também esse. A gente tem a entrada aqui da cama, né? Temos a entrada da parte da frente. Então, a gente começa por aqui. Aqui, ó. Vou começar por aqui. E vou virar ao contrário. E vou encaixando ela todinha, tá? Aqui. Vou encaixando e vou puxando pra poder ela entrar. Porque depois a gente vai fechar, né? Já vou botar o outro lado aqui. Peraí. Já vou pôr o outro lado aqui também. O bom da gente fazer esse zíper todo aberto é justamente por isso, porque a gente consegue mexer na cama inteira sem nenhum problema. Aqui, ó. Agora é só ir fechando ela. Se ela tá muito cheia, a gente não consegue fazer isso.
A gente não ia conseguir fazer absolutamente nada aqui, porque ela ia ficar dura demais e não ia fechar. Além de não fechar, a cama, a parte que tem a patinha do urso, ela ia para frente. Ela não iria ficar redonda em hipótese nenhuma. Então, nesses casos aqui, realmente a gente precisa fazer o enchimento bem menos cheio do que o normal, tá? A questão de ficar molenga não vai ficar, porque esse tecido é um tecido estruturado. Nós temos uma espuma de 5 centímetros de altura embaixo da cama, então é praticamente impossível que essa cama fique molenga. Então, assim, tem muitas coisas a favor. Por isso que eu optei em fazer com que ela ficasse com enchimento menor, mais vazio, para que a gente possa ter uma cama bonita, né? E do formato que a gente se propôs a fazer, que é a patinha do urso. Então, é o enchimento que tá pegando, gente. Peraí. Eu tô conversando e não tô vendo o que eu tô fazendo. É o enchimento que tá pegando ela. Pronto. Aqui. Ó. Então, tem que acertar ela, né? Tem que ir arrumando ela. Com essa espuma embaixo, me deu até calor. Com essa espuma embaixo, a gente consegue mexer nela, a gente consegue deixá-la, né, redonda mesmo, redonda, o que a gente quer. Redonda, com a parte de trás, tá vendo, ó, inclinadinha, que é a patinha de urso, certo? E agora a gente vai encaixar a almofadinha. Ó, a almofadinha fiz mais cheinha também. A gente vem aqui. Com a almofadinha, ó, como é que já muda completamente isso aqui. Cria mais estrutura pra ela, entendeu? Olha só. Já tá toda estruturadinha. E tá molinha, tá vendo, ó? Porque cama redonda é complicado de ficar certinho esticado, né? Mas nesse caso aqui, olha como é que ela ficou. Coisa mais linda, gente. Eu tava na fissura de fazer essa cama, porque eu acho essa cama linda, linda, linda. Então, gente, é isso aí. Esse é o nosso resultado. Tô muito feliz, como sempre. E pra mim é um sonho realizado, que cada cama dessa que eu pego pra fazer é um desafio, e eu vivo de desafio, vocês sabem muito bem disso. Eu tô extremamente feliz que, assim, eu consegui fazer essa cama do jeito que eu queria. Lavável, que é o mais importante, né? E a questão do tecido é o seguinte, vocês podem fazer a combinação de cores que vocês quiserem. Eu tinha feito a marronzinha, né? Que é a castor com carapinha clara, toda de carapinha. E aqui eu fiz com a pelúcia rosa e a carapinha branquinha, clarinha, né? Branquinha não, clarinha. E aí vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Eu quis fazer nessa cor porque até minha filha tinha falado que tinha pedido que eu fizesse nesses 2 tons. Então é isso, gente. Eu amei, ficou essa graça. Sim, tô muito feliz e eu espero que vocês estejam felizes também. Se inscrevam no meu canal, se inscrevam. Quanto mais vocês se inscrevem, mais vontade de fazer vídeo eu tenho, tá bom? Curtam, comentem com todo mundo. Se tiverem dúvida, coloquem aí que eu vou responder a todas, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus. Beijo!